Bem, pessoal, bom dia. Pedal sem compromisso. Chuvoso aqui em Rondônia. Agora começa essa época de chuva. Aí fica difícil a gente pedalar. Então vou fazer a pauta do vídeo de hoje falando sobre geometria da bike, geometria do quadro, né? Bem, na verdade surge de uma inquietação minha. Eu tenho um quadro da KHS que eu vou mostrar para vocês, um quadro de 2015. Então ele já está com uma geometria antiga, e aí eu inquieto em questão de trocar o quadro, trocar a bike e tal. Surgiu aí essa dúvida em relação a saber a geometria dele comparado com outros quadros, né? E antes de girar a vinheta, a gente tem algumas informações básicas. Os dados da geometria são muito complexos. Então, mesmo pesquisando em diversos sites e até só você encontra muito material, textos em inglês. Tem um vídeo do Pra Quem Pedala também que o Henrique aborda de maneira bem didática e muito boa, por sinal. Parabéns aí pela abordagem que ele faz já tem algum tempo. E aí nessa ânsia eu acabei produzindo esse vídeo aqui, espero que vocês gostem, mais didático, mais elucidativo, né? Fazendo algumas perguntas, por exemplo, o que é um quadro atualizado, o que seria hoje um quadro com a geometria atualizada, e também quadros bons para fazer o XC, o cross country, principalmente o XCM aqui, que é os estradões que a gente faz aí corrido, né? Que aí seria bikes boas para descer e bikes boas para subir. Então vai ter que ter um equilíbrio. Nem toda geometria que é boa para descer, ela é uma geometria boa para subir. Então se ela for o extremo, se ela for muito boa para descer, ela provavelmente vai ter dificuldade na subida ou em trechos mais... Ela vai ter que ser uma bike estável, ela vai ter dificuldade às vezes em trecho de subida ou torque retomada. Beleza? Roda a vinheta aí e a gente volta discutindo isso aí. Qual seria o quadro atualizado, quais são as medidas hoje mais atualizáveis das pesquisas das bikes que eu fiz e... Bem, pessoal, acho que o primeiro ponto é entender os quatro ângulos. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, esse ângulo aqui, que é o chainstem, ou distância da rabeira. Não, na verdade, vamos fazer primeiro aqui. Esse ângulo aqui, ó, aqui. Esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo de inclinação do... É o ângulo de inclinação do head tube, que é muito importante, principalmente para a questão da descida e da subida. Então esse head tube é a primeira medida que eu vou analisar. Depois, essa distância aqui, que é a distância do chainstem. Esse ângulo aqui, que é o ângulo do tubo do canote, do seat tube aqui. E a distância entre eixos, pegando aqui do centro aqui até esse centro aqui. Você pode ver que a KHS, essa bike minha, ela tem uma distância entre eixos menor do que a OG. Essa OG é 7.0. Né? Isso diz o quê? O que a gente pode ver, extrair dessa primeira questão? Que o entre eixos mais curto torna a bike mais arisca e mais controlável em trechos de maior dificuldade. E a distância maior entre eixos significa melhor para os XCs. Por outro lado também, uma distância maior entre eixos é melhor para a descida. Bora, vamos discutir isso aqui em outro lugar aqui que está chovendo. Bem, pessoal, como a gente já viu ali os 4 critérios de medida que eu estou falando, que é o ângulo de abertura da direção, que é o head tube, o tamanho da rabeira, que a Specialized chama de tamanho da rabeira, que é o chainstem traseiro ali, o ângulo aqui, esse ângulo aqui também, que a gente vai discutir, e a distância entre eixos, são os 4 critérios que a gente vai discutir. Primeiro é o seguinte, se você pegar o ângulo da direção, aqui ó, se você pegar o ângulo da caixa de direção, quanto maior esse ângulo, mais ele vai ficar fechado
e aí vai ser melhor para subida. Então, por exemplo, a minha KHS ela tem 71,5, partindo do mesmo tamanho da bike, todas as bikes tamanho M, né? Então eu peguei 3 bikes, eu peguei a Trek X-Caliber, peguei a Specialized Chisel e peguei a minha KHS para comparar o quadro, como o quadro da minha bike está em relação a esses 2 outros quadros que estão atualizados, ok? Então a gente percebe o seguinte: normalmente a média hoje da abertura do RedTube é abaixo de 70. Então você vai ter aí 69,5, 68,5 quando está bem mais atualizado, bem mais... Um equilíbrio perfeito aí, se você pegar o meu, é 71,5 o ângulo da caixa de direção. Isso quer dizer que ela é uma bike muito projetada para frente. Ela é projetada para frente, então ela seria melhor para subida, porque projeta mais para frente. Para descida, se ela é muito projetada para frente, você fica muito para frente, então você perde um ponto de equilíbrio. Qualquer drop assim, você de repente pode cair e ela não fica tão boa para descida, né? Ela vai ficar meio complicadinha para descer. Bem, pessoal, então a gente vai pensar o seguinte. Então eu tenho a minha KHS ali, né? E a gente tem hoje uma bike muito popular que é a Chisel. Então, para você ter ideia, o meu ângulo da caixa de direção é 71,5, então está bem desatualizado. Raros os quadros hoje. Os quadros das bikes da OG 7.0, tirando a Sense, todos os quadros convencionais dessas bikes estão com 71. Então, assim, pensando no meu quadro, não está tão desatualizado assim. Tá? Tirando a Sense, você tem Audax, OG, Code e a Soul. São quadros que estão com 71 de ângulo de caixa de direção, RedTube. Então, a minha está com 71,5, está ali. Tá? Mas não é um ângulo muito atualizado. O ângulo atualizado seria menores que 70. Então, a Chisel está com 69,8, quase 70. Então, ela é um ângulo intermediário. Ela nem é um ângulo muito aberto para você descer melhor e nem muito fechado para você subir melhor. Ela vai procurar o quê? Aquele equilíbrio ali. A Trek está com 69,5. Ela está um pouquinho mais aberta, mas muito pouco, quase imperceptível para o ciclista comum. Então, a minha em relação a isso está mais desatualizada. Um outro valor legal de analisar é o ângulo do tubo que vai para o banco, o seat tube. Então, esse ângulo, quanto maior, mais próximo do 90, você fica mais posicionado em cima da bike, você vai pedalar mais em cima, é melhor. Então, quanto maior esse ângulo aí, olha aí no vídeo, quanto maior esse ângulo, melhor, você fica mais em pé, né? Então, a Chisel está com 74. A KHS, a minha, está com 73. Então, você vê que ela é desatualizada mesmo. Então, ela tá em... Só que a Trek também está com 73. A Trek 2020 também está com 73. Então, a minha KHS em relação ao quadro da Trek não tem diferença. Tem diferença o quadro da Specialized Chisel. Beleza? Agora, um outro valor também que é muito importante é o tamanho da rabeira, é o chainstay. Quanto mais esse chainstay for curto, mais dinâmica essa bike é, mais também arisca ela acaba se tornando para trilhas single tracks, os XCOs mais ultra aí. Por outro lado, no estradão, para descida, você vai ter menos estabilidade. Então, isso é um fator interessante. Só para vocês terem uma ideia, a Chisel ela tem 1,10 m de entre-eixo, 430 de chainstay. A minha tem 445, ela é maior, então talvez para o XCO a tendência hoje é ser menor. A Trek 438. Então você tem a Chisel com menor chainstay, o chainstay a geometria mais atualizada até de outras bikes também aí, como a Scott e tal, ela é 430. A KHS 445, então a minha ela está 15 milímetros, né? 15 centímetros a mais, né? 15 milímetros na verdade, 1,5 centímetro a mais do que a Chisel.
E a track está no meio termo ali, 43,8, tá? Mas ela já está mantendo a casa dos 43. Aquelas bikes de entrada que eu postei no vídeo, 5 bikes de entrada, a maioria está com 430. Então é uma tendência do mercado ter o tubo do chainstay ou a rabeira inferior, quer dizer, a rabeira menor, que ela vai te dar mais domínio. Agora tem uma medida muito importante para quem faz estradão, para quem faz o XCO, o XCM na verdade, né? Quem faz o maratona, faz o estradão, um entre-eixos. Então, quanto maior o entre-eixos, você tem mais estabilidade para descer e estabilidade para subir, tá? Então, o que você vai ter aqui? O entre-eixos da Tissot, ele é 1,10 m. O da Trek, 1,10 m, quase 1,11 m, 1,10,9 quase 1,11 m, tá? Agora, se a gente for comparar, e o da KHS, peraí que eu vou medir coisa que eu não lembro, peraí. Bem, pessoal, fui medir ali rapidinho. O da KHS, da minha KHS, ele é 106 centímetros. Então você vê que ela é mais estreita. Eu sinto isso. Eu sinto isso quando faz estradão mesmo, plano, falso plano e descida, que o entre-eixos maior, ele vai te dar mais estabilidade, mais segurança, às vezes, né? E talvez até uma tocada melhor. É uma sensação que eu tenho. De onde vem essa sensação? Bem, eu tenho a sensação porque eu tenho a Oge ali, que eu ando com ela, 7.0, que o entre-eixos dela é 110, se eu não me engano, deixa eu conferir ali. Acabei de medir ali da Oge ali, acabei de medir. 110 mesmo. Então ela tem um entre-eixos maior. E isso dá uma impressão melhor de descida. E no XCM, que você vai pegar 60 km, 70, 80 distâncias maiores no estradão, que não tem tantos desafios técnicos, ela vai te dar assim uma sensação melhor de volume de velocidade, tá? De volume de andada aí, ok? Então, bem, pessoal, agora respondendo assim, então assim, o meu quadro da KHS está desatualizado. Então hoje, o meu, por exemplo, o RedTube está com 71,5. Se você for pegar, presta atenção nisso. Pega um RedTube que está ali na faixa dos 68,5, 69, 69,5, menos que 70, porque você vai estar atualizado. Intermediário, né? Eu sinto que na descida, falar agora de descida e subida. Eu sinto que na descida eu tenho um pouco de insegurança com a KHS. Eu me coloco um pouco mais para trás, porque como o ângulo dela é muito fechado, ela me projeta muito para frente. 71,5 projeta muito para frente. Para você ter uma ideia, se eu vou pegar bikes assim com característica de enduro para downhill, você vai ver que o ângulo da caixa de direção, por exemplo, eu vou pegar aqui aquela da Specialized Enduro. Esqueci o nome dela, eu pesquisei no site, agora não lembro. 64,3 o ângulo da caixa de direção dela. 64,3, ou seja, extremamente aberto para você conseguir descer, tá? E o entre-eixos dela é 1246, ou seja, 124, né, centímetros. Então você vê, se a gente está falando de 110, a gente está falando de 14 centímetros ela é bem maior, né? Ela vai dar uma diferença assim, bem maior em relação às outras, porque o entre-eixos maior também é melhor condições para as descidas, ok? Mas se você for pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, agora qual seria uma geometria top padrão? Vamos pegar aqui, ó, a Epic S-Works da Specialized. Qual que é a geometria dessa bike que é top, dessa bike que custa lá 69 mil reais no site da Specialized? Qual que seria a geometria padrão? Vamos usá-la a Ride T e o tamanho M. Usá-la como padrão. Ângulo de direção 68,5, tá? Então ela é um pouco mais aberta. O ângulo do CityTube 74, bem parecido com a Chisel, tá? Rabeira 430 e 111 o entre-eixos dela, né? Então, se a gente for parar para pensar, ela está no meio termo aí. Então, assim, no resumo do frigir dos ovos aqui, o meu quadro da KHS realmente está bem desatualizado em todos os sentidos. A única coisa que meu quadro não está desatualizado é no ângulo do CityTube ali, que está com 73 ali, né? Mas a distância entre eixos para o tamanho M ele está menor, o ângulo da caixa de direção também,
o Chainstein também. Então, realmente, nessa situação, cabe aí pensar em trocar um quadro para um quadro mais atualizado. Agora, quais são as minhas impressões disso? Porque também não adianta falar só de medida e ver impressão. Então, eu sinto dificuldade na descida, na prática, sim. Um ângulo mais fechado me dificulta a descida, eu perco um pouco de rendimento na descida. Então, se ele fosse um pouquinho mais aberto, eu teria mais facilidade para a descida. O entre-eixos mais curto também, eu sinto que me afeta um pouco, porque eu perco um pouco de dinamismo nos estradões e tal, que é o que eu mais faço. Ok? Agora a questão do Chainstein atrás e do ângulo ali. Do ângulo 43 eu gosto, porque eu fico mais em cima, não estou tão desatualizado, né? Então, basicamente é isso aqui. Então, quando vocês forem comprar, espero que esse vídeo tenha sido útil. Presta atenção nessas 4 dimensões que eu estou colocando para vocês, que vocês podem rever ali no começo, tá? Sabendo que elas afetam a dinâmica da bicicleta, afetam a tua condução, tá? Para o XCM, a gente está sempre aí mantendo um equilíbrio, um meio termo aí para que a gente possa usufruir de todas as tecnologias aí de geometria, né? E espero que vocês tenham gostado aí, dá um like aí, quem não conheceu o canal se inscreva, ok?